criação de mosaicos aqui no Digiforte é bem simples. Primeiro eu seleciono o tipo do mosaico que eu quero gerar, ou seja, qual é a estrutura aqui da matriz que eu quero gerar, de quantas câmeras eu quero. Então, por exemplo, eu vou fazer uma aqui com mosaico para 4 câmeras, né. Então aqui eu seleciono qual é a câmera que eu desejo colocar e aonde eu desejo colocar, certo. Então aqui coloquei as 2 câmeras. Agora basta eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, certo? Nesse para salvar o mosaico. Então, pronto. Aqui eu vou escolher um nome para esse mosaico, vou chamar ele de mosaico 01, ok? E aqui eu vou dizer que ele é um mosaico público, ou seja, todos os usuários que estiverem logados aqui no Digiforte vão conseguir visualizar. Então, ok, criei. Ele vai gerar aqui o mosaico aqui embaixo. Toda vez que eu quiser, mesmo independente do lugar onde eu estiver, se eu quiser voltar naquele mosaico, eu preciso selecionar qual é a estrutura que eu criei antes, ou seja, que é de 4, e o mosaico vai aparecer. Se eu mudar a estrutura aqui de mosaico, se eu mudar a matriz, né, você repare que esse mosaico não aparece mais aqui nos objetos, né? Para que ele volte a aparecer, eu preciso selecionar o tipo de matriz que eu quis antes, que é de 4 câmeras, né? Aí eu quero criar um novo com outras 4 câmeras, não tem problema. Então a gente vai aqui agora, clicar nesse botãozinho aqui para remover todos os objetos, certo? Então agora aqui eu tirei todas as câmeras que tinham nessa matriz, e eu vou colocar outras câmeras aqui, eu vou colocar as mesmas câmeras, mas em outra posição, certo? Então feito isso, eu vou clicar novamente aqui nesse botão para salvar. Então vou chamar aqui agora de mosaico 02, certo? Novamente vou selecionar como público para que os outros usuários também tenham acesso a ele. Então agora eu criei aqui os 2 mosaicos, certo? Então o mosaico 01, a posição das câmeras está ligeiramente diferente, tá vendo? E o mosaico 02, que vai exibir as câmeras em outra posição. É bem simples, né, bem simples. Repare que se eu clicar aqui em outra matriz, ó, a câmera vai assumir uma outra posição, mas os mosaicos não aparecem aqui. Então, se eu quiser esse aqui, por exemplo, com 9 câmeras, ó, selecionei. Eu quero outras câmeras aqui, ó, seleciono as câmeras desejadas e eu clico nesse ícone aqui, eu chamar esse mosaico aqui de 03, por exemplo, com o público mesmo. Então, ó, pronto. Feito isso, esse mosaico 03 está aqui. Repare que o 1 e o 2 não estão aparecendo só quando eu clico aqui nessa estrutura que eu criei aqui antes, né? Aliás, na estrutura que eu selecionei antes, que era de 4 câmeras. A outra só vai aparecer quando eu clicar na estrutura que eu criei para selecionar, que era de 9, que é essa daqui, né? Então tá aqui, ó, mosaico 03. Certo? Perfeito? Digamos que nenhuma desses tipos de matriz aqui me atenda e eu queira criar uma nova estrutura, né, com o número de câmeras que eu desejar, não tem problema. Você pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, então criar estilo de mosaico, certo? Aqui eu vou colocar a dimensão da matriz, vou dizer que é de 6. Então essa dimensão de matriz ela vai sumir assim, ó, 6 quadrados na primeira fileira, ou, por exemplo, 5 quadrados na primeira fileira, né? Deixa eu criar esse de 5 que não tem. Então vou dar criar matriz aqui, ó. Então repare 5. Aqui eu posso selecionar alguns quadrantes, por exemplo, selecionei esse aqui para ser uma câmera só, e vou selecionar aqui para ser uma câmera só, eu quero que todos os outros sejam cada um uma câmera. Então feito isso, dei ok, essa nova estrutura apareceu aqui, ó. Tá vendo? Então aqui está a estrutura que eu criei, né? Então eu vou selecionar aqui essa câmera para vir para cá, essa para vir para cá, eu poderia selecionar outras aqui se tivesse associado. Então eu vou dar um OK aqui e eu vou criar aqui o mosaico 04, certo? Pronto. Está aqui o mosaico 04. Repare que, mais uma vez, ele não aparece apenas se eu selecionar a estrutura que eu selecionei antes. Então está aqui ó, o mosaico 1 e 2, aqui na de 9 está o mosaico 3, e aqui nessa que eu criei do jeito da matriz desenhada da forma que eu queria, eu criei o mosaico 4, certo? Agora a gente pode fazer com que esses mosaicos fiquem revezando por tempo aqui, basta clicar em timer aqui. Então, ó, selecionei aqui o timer, criar um novo mosaico de sequenciamento aqui, ó, nesse ícone. Então,
cliquei. Aqui são todos os mosaicos que eu criei, né, do 1 ao 4, independente da forma de matriz deles. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, que eu quero primeiro o 4, ó, setinha vermelha. Eu quero que ele fique por 10 segundos. Eu vou colocar aqui o 2. Eu quero que ele fique por 6 segundos. Vou selecionar aqui o 4. O 4 já foi, né? Vou selecionar o 3. Eu quero que ele fique por 7 segundos. Então tá aqui. Criei um sequenciamento, vou dar um OK. Preciso só dar um nome para esse sequenciamento aqui. Então vou aqui, agrupamento, por exemplo. Né? Agrupamento. E vou dar um OK. Pronto, ó. Feito isso, repare que esse daqui eu não criei como público, né? Então só eu tenho acesso, só o meu usuário tem acesso, e ele vai ficar trocando os mosaicos, ó, de acordo com o tempo de troca que eu selecionei lá. Então, ó, certo? E vai sempre ficar fazendo essa troca entre os mosaicos que eu criei. Essa é a forma de criar e alterar os mosaicos existentes. Se eu quiser, eu posso muito bem parar aqui, né? Então vou dar um parar. Eu posso deletar esse agrupamento, eu não quero mais, eu vou deletar. Então excluir. Eu posso também excluir o mosaico, né? Então vou clicar aqui nesse mosaico 01, ele não faz mais sentido para mim. Eu vou excluir ele aqui agora. Então, pronto, certo? Assim que se cria e exclui mosaicos no GeForce.